Então olha só, trabalhando com duas máquinas virtuais. Essa máquina virtual é um Linux CentOS que vocês já conhecem, e essa aqui é o nosso Windows Server 2012. Tá? Vamos fazer aqui rapidinho uma autoridade DNS, comentando um pouquinho do que vocês fizeram lá na aula passada. Tá? Muito bem. Primeira coisa, checando se o servidor DNS está rodando ou não. Tem um comando análogo ao netstat que é o ss. Tá? Então se vocês verem aí em algum local falando do ss, tá? É exatamente uma atualização em cima do netstat. Ok? Muito bem, então eu estou verificando aqui se a gente tem algum serviço rodando em modo listen no protocolo UDP. Olha só, o único serviço que está ligado, que ele está me mostrando aí, é o do cliente DHCP. Por que eu usei o cliente DHCP? Eu usei o cliente DHCP para minha máquina receber a configuração de rede, de broadcast, máscara, rota e DNS. Nosso DNS está no resolve.conf. Recapitulando então, olha só. IP, máscara, broadcast, rota e servidor DNS que a gente vai utilizar. Ok? Então, primeira operação, vamos conferir então se existe o nosso serviço de DNS. Aqui já está instalado o que a gente fez na aula passada, né? Então vamos lá, service named start. Confere de novo com os processos. Olha só a operação que a gente tem agora. 53 está aberto no meu IP da rede local e no localhost. Lembrem que essa configuração nós tivemos que mudar na aula passada, lembra? Olha onde é que a gente fez a alteração. Aqui no listen dizia para ele ouvir só no localhost. A gente mudou para N. Tá? Qualquer host vai ouvir em qualquer endereço que eu tiver IPv4 na máquina. No IPv6 ele vai ouvir somente localhost. Tá? E no permitir consultas também estava localhost, a gente mudou para qualquer um. Ok? E aí, está aqui o nosso arquivo de zonas. Deixa eu apagar essa zona aqui do final, a gente vai fazer ela daqui a pouquinho. Ok? Vamos fazer aquela zona que a gente fez na aula passada. auladns.com.br. Isso aí é uma zona de internet. Então esse N é de internet, tá? Abriu a chave, já fecha a chave e coloca o ponto e vírgula. Quem teve erro de ponto e vírgula na configuração? Na hora de configurar? Bora, moçada, levanta a mão. Quem teve problema de ponto e vírgula? Eu acho que vocês estão mentindo. Eu vi um monte de erro. Eu vi um monte de erro de configuração faltando ponto e vírgula. Vamos lá. Nosso arquivo, vamos chamar de aula dns.db. Ponto e vírgula aqui, olha só o aula DNS. Onde é que a gente tem que colocar esse arquivo? Pega a cola aqui em cima, olha o diretório dele, varnamd. Tranquilo? Volta lá então. Vamos fazer então nosso arquivo /var, /named, Vamos começar a fazer, vamos mudar para o diretório primeiro. E vamos fazer aquela cópia, né? Vamos partir do arquivo do localhost, a gente faz o aula dns.db. A gente não tem que digitar tudo do zero, né? Aula dns.db. Então o CP, a sintaxe do CP, origem, espaço, destino. Arquivo de origem é o name de localhost, destino é a aula DNS, os dois no mesmo diretório. Tá? Vou chamar o vim, tá aí o nosso localhost. Para a gente fazer uma configuração mínima aqui, para dizer assim, está funcionando, o que a gente tem que mexer nesse arquivo? O que vocês acham? Vamos fazer um teste? Olha só, não vou mexer em nada. Não vou mudar nem o serial. Não vou fazer nada. Tá? Vou vir aqui e vou fazer... Tem que arrumar permissão, lembra? Então arruma permissão já. Mais R. Não, a gente vai mudar o grupo, né? Grupo named para o arquivo aula dnsdb. Ok?
Vou fazer um service restart. O que a gente mudou do localhost para o nosso arquivo? Nada, nem o serial. Tranquilo? Vamos testar? Como é que a gente testa? NSLookup menos, quero consultar o servidor que está no localhost. Do servidor de localhost, vamos até abrir outro terminal aqui, ó. Eu abri outro terminal, pessoal, apertando Alt F2 dentro da máquina virtual, tá? Alt F1, Alt F2, Alt F3, eu tenho 6 terminais à disposição. São os 6 TTY padrão da máquina, tá? Ó. Então, terminal 1, terminal 2, se eu apertar Alt F3 tem mais um, ó. Deixa ele aberto, já vamos usar os 3. Então aqui eu vou fazer aquele tail lá no var log messages, deixa esse cara aberto, volte a gente precisa dele. E aqui eu quero mostrar para vocês de novo aquele arquivo que a gente acabou de criar, que é o var_named aula DNS. Quais são os registros de recursos que nós temos aí? Lembrando, o que são os registros de recurso? Estou declarando um recurso dentro da zona DNS. Então eu tenho declarado um SOA, um NS, um A e um 4A. O que é o 4A? Versão 6. Ah, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Volta para o NSLookup, Alt F1. Então a gente pode fazer começando por 7Q igual a SOA, auladns.com.br. Opa! A gente escreveu esse aula DNS com BR lá dentro em algum lugar? Não, de onde que ele puxou isso? Ele puxou isso daqui, ó, desse primeiro arroba, estão vendo? Esse primeiro arroba significa o quê? Esse primeiro arroba significa o nome que você declarou aqui, ó, dentro do zone. Tranquilo? Muito bem. rname.invalid ele colocou aqui como sendo o endereço de e-mail. Então isso aqui é interessante a gente arrumar, né? É obrigatório? Não. Serial está 0, né? A gente não fez nenhuma modificação do serial. E os valores aqui estão valores padrões. Reparem o seguinte, aqui a gente colocou no refresh um dia. Aqui está 86.400 segundos, tá? Equivalente a um dia. O retry aqui está 1 hora, 3.600 segundos, confere. O expire é quanto? Uma semana? Uma semana e 3 horas para o TTL mínimo. Ok? Vamos lá no próximo registro. O próximo registro que a gente configurou foi o... A gente configurou não, já veio pronto, né? Lembra do localhost? NS, vamos lá. auladns.com.br. Ok? Próximo registro. De onde que veio essa configuração aqui se a gente não mudou nada? Mais uma vez veio do arroba. Desse arroba aqui, ó. Você disse que essa zona tem um NS chamado auladns.com.br. E aqui está dizendo que o auladns.com.br é um 127.0.0.1. Vamos conferir, ó, 7Q igual a auladns.com.br. Legal, né? Está funcionando sem a gente ter feito nada. Tranquilo? Até agora de boa? Dúvidas com relação ao que a gente fez até agora? Reparem o seguinte, eu passei o parâmetro menos para dizer para ele, olha, faça a consulta no localhost. Lembrem que essa configuração, ela veio lá do DHCP no resolve_conf. Então joga essa configuração por padrão do seu localhost lá dentro do seu resolve_conf. Para quê? Para você não ter que ficar digitando o NSLookup menos espaço, alguma coisa. Tá? E aí eu queria apresentar para vocês um outro cliente DNS chamado Dig. Vamos lá, Dig, auladns.com, dns.com.br. Olha só, o Dig foi um pouquinho mais além, né? Olha o que ele já me trouxe. Tudo. Ele trouxe aqui quem é o A dele, quem é o servidor de nomes, só não trouxe aqui o SOA, né? Como é que eu faço para saber quem é o SOA aqui no Dig? Vamos fazer um Dig menos help aqui. Ó. Olha só. O nosso SOA ele é um key-type. É um registro é um tipo de consulta. Então vamos fazer o seguinte, vamos repetir, vamos escrever aqui atrás, ó, SOA.
E agora? Conseguem localizar aqui o nosso SOA? Ó, em SOA, e está exatamente trazendo os mesmos valores que o NSLOOKUP trouxe. Só a exibição que mudou. Tranquilo? Então quer dizer que você pode fazer isso para quê? Para os outros registros também, ó, NS. Posso fazer para o MX? Pode, mas lembra que a gente não cadastrou MX, né? Então ele está dizendo aí, ó, não existe servidor de MX, mas está aí o SOA, que é a autoridade. O DIG é um cliente DNS. Repara o seguinte, ó, eu estou fazendo a mesma coisa que eu faço com o DIG. Opa, DIG. Eu faço aqui com o nosso NSLOOKUP. Ele é um cliente DNS. É a interface para você fazer consulta no servidor DNS. Tá? Assim como existe o DIG, o NSLOOKUP, você pode testar também um também chamado host. Olha aí o host. O que ele mostrou? A mesma coisa. Ele está me dizendo que o auladns.com.br tem um A e um IP versão 6. E os valores são esses aí. Ó. Vou fazer um host -help aqui. Olha só, no host, você já tem que colocar aqui um "-c para fazer, "-t", para dizer qual que é a classe. Vamos pedir um SOA. E vou pedir a mesma coisa, auladns.com.br. Tá aí, só que de uma forma resumida, né, comparado com o DIG. Vou pedir o NS. Tá aí também. Então dos três, olha só, os três estão trazendo a mesma informação. Eu estou consultando um tipo de registro de recurso sobre uma zona no seu servidor DNS. Mas os três fazem absolutamente a mesma coisa, só muda o que? A interface e o jeito que você conversar com eles. Dúvidas?